No vídeo de hoje eu vou falar sobre como dominar o assunto da sua mentoria e vou te mostrar um método que, se você aplicar, vai ter resultado. Já aconteceu de você estar assistindo alguém e ficar admirado com o domínio que a pessoa tem sobre um assunto? Já aconteceu comigo. E tem muita gente boa no digital, né? Mas eu acredito que os melhores ainda estão por vir. Quem sabe pode ser você, que é uma pessoa inteligente e já entendeu que resultado rápido é, conversinha para boi dormir. Porque o que funciona de verdade é você dominar o assunto da sua mentoria. A ideia é que você saia desse vídeo com esses dois pontos bem esclarecidos. Como transformar o conhecimento que você tem hoje, que está solto, em uma estrutura organizada que vai te ajudar a falar com mais propriedade e profundidade, e o que você precisa fazer para internalizar o assunto da sua mentoria e conseguir explicar com uma base teórica mais rica, digamos assim. Sem enrolação, vamos direto ao que interessa? Mas antes, toda a estrutura que eu vou te mostrar é um compilado de todos esses livros aqui. E um detalhe, esse conteúdo, ele tá incrível, tá? Então, já aproveita e se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Existe um princípio na ciência da aprendizagem chamado efeito da profundidade. Ele acontece quando você estuda um assunto e volta no mesmo assunto várias vezes. E de tanto você revisar, esse conhecimento começa a internalizar. E quando você precisa acessar a informação, não tem que pensar tanto. Sai quase que no automático. Um bom exemplo é o da tabuada. No começo é difícil, mas de tanto revisitar, começa a ficar meio que no automático. 3 mais 5 é 8, 3 vezes 7 é 21, 2 mais 10 são 12. Basicamente, é o efeito da profundidade. Quanto mais você revisita, mais automático o conhecimento fica. E com a mentoria, é a mesma coisa. Se você pegar um tema específico e investir 1 hora do seu dia, o assunto começa a se organizar sozinho dentro da sua cabeça. E por que só 1 hora funciona? Porque o cérebro não aprende por quantidade de páginas lidas. Ele aprende por repetição, recuperação e aplicação. 1 hora bem usada todo dia vai fazer você sentir uma intimidade muito grande com o assunto. A ideia agora é criar esse hábito e depois a gente vai aumentando ele gradativamente conforme você for sentindo o resultado dentro do processo. É importante entender que a nossa memória funciona em ciclos. Primeiro, nós absorvemos a informação, à noite o sono consolida e no dia seguinte a gente faz uma recuperação meio que forçada para mostrar para o cérebro que o que realmente ele aprendeu é o que importa. Ou seja, não é o tempo total de estudos que importa tanto. O que importa mesmo é a qualidade e a constância de como você vai fazer. E falando no como, a nossa estrutura é dividida em 5 fases. Vamos dizer que cada fase tem tem um objetivo bem específico, tá? A primeira fase, ela se chama foco. Aqui a ideia é definir o tema. Então, antes de abrir qualquer material, você vai escrever: qual tema específico da minha mentoria eu vou estudar hoje? Caso você ainda não tenha uma mentoria, acredito que você tenha uma ideia sobre qual assunto que vai ser quando você criar. Então tá valendo igual, tá? Exemplo, se a sua mentoria for de vendas e que você pegue o assunto de objeções, por exemplo, a ideia é focar só no tema objeções. Mas esse tema, ele está no meio de outros dois, abordagem e fechamento. Não importa. Esquece os outros dois e foca no tema. E no dia que tiver que estudar abordagem, você estuda, fechamento, estuda só fechamento. Nessa primeira fase, você vai investir 5 minutos. Tá? A segunda fase é o estudo ativo. Isso significa que a maneira como vamos estudar, ela não pode ser passiva. Do tipo que, enquanto eu assisto uma palestra, ou assisto uma aula, ou leio um livro, eu estou tranquilo, aqui, ó, de braço cruzado,
sabe? Paz e amor, como se nada tivesse acontecendo. Não é assim, tá? Para ter resultado e o estudo ativo funcionar, tem que fazer anotação. E aí vem a pergunta: que tipo de anotação eu faço? Vamos lá. O principal ponto é saber o que você está lendo, se o que você está lendo ou assistindo é importante para o tema que foi definido para hoje, digamos assim. Se sim, segue em frente. Se não, cara, deixa de lado e volta para o objetivo. Depois, você vai anotar exemplos reais. O que isso quer dizer? Você está estudando sobre um assunto que é da sua mentoria. Esse assunto ele tem uma conexão forte com a sua experiência vivida, certo? Então, quais as histórias você pode contar que te lembre momentos que têm a ver com esse tema? Quais situações você viveu que têm relação direta com o assunto? Anota tudo que você for lembrando. Essas comparações vão ampliar sua visão dentro do tema da mentoria. Agora, você vai anotar também que é importante um contra-exemplo. Um momento em que você usou o que você está estudando, o que está sendo ensinado, e não deu certo. E você precisou contornar a situação de uma outra maneira. Anota também. Esse é o ponto. No estudo ativo, a gente anota tanto o exemplo que funcionou, quanto o exemplo que não funcionou, que é o contra-exemplo. E essas anotações, elas vão criando o que a gente chama de conhecimento ativo. Se você não tem um hábito de anotar, eu te indico, tá? Comprar um caderninho, ou se for mais prático, manda um áudio para você mesmo, sabe? Depois você vai lá e anota tudo, mas é importante anotar. Porque quando você for puxar essas lembranças de exemplo real e contra-exemplo, vai começar a lembrar de muitas outras coisas, sabe? A memória vai puxar outras informações. Eu estou sendo repetitivo na palavra anotar, mas é porque você deve ter várias coisas para fazer durante o dia. E nós temos uma péssima mania de achar que vamos lembrar de tudo depois, né? Eu tinha essa mania, mas estou mudando aos poucos. Mas você também é assim? Escreve aqui nos comentários para eu saber. Pior é que às vezes eu perco mais tempo tentando lembrar de alguma coisa do que eu perderia se eu tivesse anotado ali rapidinho. Nessa fase, nós vamos investir de 25 a 35 minutos, beleza? Terceira fase, recuperação. Aqui, a gente não usa material nenhum, é de cabeça. Não vale roubar. A ideia é conseguir explicar em voz alta o que você acabou de estudar. Imagina que você está no Zoom com o seu aluno de mentoria, mesmo que você ainda não tenha um, tá? Só toma cuidado, porque o meu filho já me viu fazendo isso e ele começou a falar para as outras pessoas que eu falava sozinho. Tipo, meu pai é maluco. Hoje em dia ele já está um pouco mais acostumado, hoje em dia ele está de boa. Essa fase e a quinta, elas são as mais complicadas, digamos assim. Não muito, mas são um pouco complicadas, tá? Mas no início só, depois você vai tirar de letra. É porque consome mais energia do nosso cérebro. Mas não deixa ele te sabotar. Porque é muito importante para o processo a hora que teu cérebro é forçado a lembrar. E isso fortalece a tua memória e a informação não se perde. Essa fase você vai investir 15 minutinhos. Quarta fase, síntese escrita. Aqui, você vai escrever um pequeno resumo de 5 a 10 linhas falando o que você aprendeu no estudo de hoje e como isso se aplica à sua mentoria. A ideia é criar um registro que depois você consiga usar nas suas aulas ou até mesmo para criar conteúdo. Vamos fazer uma conta boba aqui. Aplicando essa estrutura por 15 dias, você tem 15 resumos. Na verdade, essas anotações, elas são muito mais que um resumo, tá? Elas são memórias vivas que vão te conectar com alguma experiência que você viveu e que possivelmente podem fazer parte da sua mentoria. Por exemplo, essas aqui são as minhas. Eu faço as anotações. São meus resumos.
Conforme eu vou atualizando o meu conhecimento, eu vou atualizando também as informações, né? E eu faço assim, ó, para não perder nada também, além de anotar. Ok? Você vai aplicar nessa fase 10 minutos. Quinta fase, aplicação rápida. Basicamente funciona assim. Você aplicou a estrutura hoje, conseguiu passar por todas as etapas direitinho. Aí amanhã, antes de começar a estudar, você vai fazer uma aplicação rápida, sabe? Ela pode ser feita de duas maneiras: gravando um vídeo curto de 2 a 3 minutos ou gravando um áudio, mesmo que seja para você. A ideia é testar se o conhecimento adquirido está firme. Se tiver, avança para o tema seguinte. Se não tiver, identifica os pontos e pega como tema do dia. Você vai investir nessa fase 5 minutos. Tá? E uma vez por semana, faça uma análise do seu desenvolvimento. É importante. Quais temas da mentoria você já consegue explicar com mais desenvoltura? Qual você ainda trava, sabe, daquela engasgada na hora de falar? Quais são as partes que você conseguiu trazer exemplos reais e quais você só tem a teoria? Eu chamo essa análise de mapa de lacunas. Ela é um guia para decidir quais são os temas que você vai abordar e estudar na semana seguinte. Então, recapitulando, nesse vídeo a gente respondeu duas perguntas importantes. A primeira: como transformar o conhecimento solto em algo estruturado? A resposta, ela está nas fases de foco, estudo ativo, recuperação, síntese escrita e aplicação rápida. A segunda, como internalizar o conhecimento? E a resposta, ela está no efeito de profundidade, na recuperação em voz alta e na aplicação rápida. E seguindo essas estruturas, o teu cérebro vai conseguir absorver melhor as informações. Além disso, vimos 3 pilares que sustentam tudo que nós falamos. O primeiro, dedicar pelo menos 1 hora por dia, de forma estratégica, sabe? Porque não é quantidade, é constância. Segundo, usar o mapa de lacunas semanal para enxergar os pontos de domínio e aonde precisa reforçar. E o terceiro, e principalmente, aprofundar no tema da sua mentoria. Porque quem domina o próprio assunto ganha espaço no mercado, é reconhecido como autoridade e nunca fica sem conteúdo. Porque cada mínimo detalhe vira material para você compartilhar. Escreve aqui nos comentários se tudo que eu falei faz sentido para você. Fica com Deus e até o próximo vídeo.